Fala galera do Bonis, antes de só começando um podcast, um Bonicast sensacional, e sempre eu tenho que trazer uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, e hoje eu tô com ela, Andrea Toscanini, Master Jedi. Nem sei como te apresentar, Andrea, mas você é tipo eu vou falar que é uma Jedi, especialista magnânima do sono. Você é uma especialista do sono, você sabe tudo disso. Eu não sei se eu te apresentei direito, mas é que você é tanta coisa, teu currículo é tão grande. Como é que eu posso falar de um jeito resumido? Então, eu sou médica, eu atuo na área de medicina do sono e sou muito curiosa. Eu tenho um problema seríssimo que, assim, eu gosto de tudo dentro da medicina do sono. Então, eu sou uma grande curiosa. Mas o que eu mais gosto de ser é pesquisadora. A minha formação é básica. Então, desde 99 que eu trabalho na pesquisa básica, comecei com biologia molecular e aí agora a gente vai trabalhando com pesquisa em sono. Mas é isso, eu sou médica e eu atuo na área clínica de medicina do sono e continuo fazendo pesquisa lá no HC. Bom, então não falei errado, você é uma Jedi, então. Tá certo, então. Andrea, a gente já se conheceu um tempo atrás, fazendo alguns trabalhos bacanas em cima disso, da questão do sono. E daí eu me interessei bastante e comecei a me aprofundar mais nessa questão sobre a importância, né? Porque é um assunto que... Não sei se estou errado, você me corrige se estiver errado, tá? Mas... virou uma grande pauta de discussão, ou melhor, começaram a ter estudos cada vez mais e mais. Acho que o mundo foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo e começou a surgir mais coisas em cima disso. Eu imagino que você já estuda isso há muito tempo, mas sim, cada vez mais a gente entende um pouco mais do corpo e de como funciona o ser humano. Sim. É mais ou menos isso? Mas você sabe que no sono tem uma coisa muito interessante. A gente mudou o nosso padrão de sono drasticamente de 50 a 60 anos para cá. Então, se a gente for pensar em 1930, 1940, a média de horas de sono era muito maior, os horários, né? Quando a gente teve o aparecimento da luz elétrica, por exemplo, a gente começou a iluminar à noite, então a gente deixou de viver tão sincronizado e tão alinhado com a luz do dia, com o planeta, então mudou o horário de alimentação, mudou a rotina, mudou o horário de trabalho. Então, o que aconteceu? Nesses últimos 50, 60 anos, a gente veio mudando demais o padrão de sono. E aí, agora, a gente está sofrendo grandes consequências. Por isso que agora a gente está se preocupando com o sono. Porque há 100 anos atrás, eu não precisava me preocupar com o sono. Porque em 1900, todo mundo dormia super bem. Agora, não. Então, agora eu tenho que me preocupar com o sono, porque agora eu faço tudo errado. Então, assim, eu me alimento em horários errados. Eu durmo e acordo em horários errados. Eu clareio à noite e eu escureço o dia. A minha alimentação é cada vez mais processada. Atividade física, sabe? Agora eu tenho até máquinas que eu fico deitada e ela faz atividade por mim. Quer dizer, a gente está fazendo tudo errado. E aí, a gente tem sofrido consequências. Então, tem obesidade, sedentarismo, tem aumento das doenças neurodegenerativas. Porque não adianta eu envelhecer se eu não me preparei para isso. Do que adianta eu viver 100 anos... demente? Não, eu tenho que viver 100 anos bem, né? Eu tenho que ter saúde, eu fico diabético, dislipidêmico, eu tenho AVC, eu infarto, eu sou obeso, eu tenho apneia. E aí tudo isso está incomodando. Então a gente prestou atenção e viu que isso está lá embaixo, numa coisa vital que é dormir. Dormir, comer e fazer atividade são coisas vitais, então a gente não pode abrir mão disso por nada. Então assim... mas eu preciso fazer atividade física. Olha, se você tem que acordar mais cedo para fazer atividade física, faz um final de semana, porque você não pode privar sono para fazer atividade física, porque aí é a galinha pondo você quebrando. Então não dá. A gente precisa priorizar aquilo que é vital. E com isso, você vê, eu falo demais, né? Com isso, só para te dizer que agora a gente está estudando mais o sono, porque agora a gente está sofrendo mais consequências por estar dormindo mal essas últimas décadas. A gente faz mais coisa, né? Mais coisas, né? O ser humano virou meio que multidisciplinar, né? O que você falou é uma grande verdade, né? Acho que deu lá, sei lá, 1950, você tinha o rádio, e olhe lá, né? Desligava o rádio, todo mundo ia dormir. Eu mesmo, quando eu era criança, eu dormia depois do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso eu acho que era umas 7h30 da noite, hein? 7h30 da noite. E eu me lembro também que chegava 10 horas, a televisão ficava aquelas linhas coloridas. Nem tinha nada, acabou, né? A programação, não tem opção. Não tinha, né? Agora não. Eu não sei se a gente faz mais coisa ou... Porque, assim, o fazer mais coisas, mas são mais coisas realmente que agregam valor e úteis ou são mais coisas inúteis que, na verdade, me tiram tempo?
Porque, assim, há 70 anos atrás, todo mundo trabalhava, todo mundo acordava, dormia, todo mundo tinha acesso a lazer, esporte, cultura. E então, assim, eu acho que o que está acontecendo é que a gente está numa aceleração e numa necessidade dessa coisa da produtividade, de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que a gente acaba fazendo 3 coisas sem foco, às vezes 3 coisas mal feitas, às vezes a gente não consegue nem terminar uma atividade. Então, eu acho que a gente precisa realmente priorizar, né? Eu sempre digo que para ter uma saúde, pra gente, o ideal na medicina seria trabalhar a saúde, não correr atrás da doença, né? Então, se a gente pudesse se preocupar com algumas coisas, seriam dormir bem, ter uma boa alimentação e fazer atividade. E isso a gente tem a oportunidade de fazer desde que o mundo é mundo. Sim. Cabe a nós priorizar o que naquele momento precisa ser feito ou não, né? Então, tem pessoas que têm trabalho 2, 3, 4 jornadas. A gente estava até conversando um pouquinho antes de você gravar, você falou, puxa, mas quem trabalha e é atleta? Né, por exemplo, a minha irmã foi atleta, a minha irmã foi mais de 10 vezes campeã paulista de esgrima, campeã brasileira, vice-campeã pan-americana. E assim, numa época que ela era estudante, então ela estudava e treinava. Mas, quando ela entrou na faculdade, ela teve que fazer uma escolha, né? Porque no Brasil tem alguns esportes, e no rugby também acontece isso, que é muito difícil você conseguir viver desse esporte. Então, a esgrima, você imagina que é um esporte considerado extremamente elitizado, enfim, não tem nenhuma cultura no Brasil de esgrima, então ela teve que optar e ela saiu da esgrima. Mas eu tenho alguns amigos dessa época da esgrima, inclusive o Marco Antônio Martins, que ele chegou até para ir para a Olimpíada de Sydney, só que ele precisava estudar, trabalhar e treinar. Ele não podia. Faz, né? E ele era um atleta olímpico, e mesmo assim, né, às vezes a gente tem inveja, né? A gente vê o jogador de futebol, o jogador de vôlei, né, que eles têm aquela vida que parece perfeita, porque ele tem a pessoa preocupada com a alimentação dele, com o sono, com o rendimento, com a performance, mede músculo, mede prega, conta caloria, conta não sei o quê, a dieta perfeita. Mas isso é um pinguinho do atleta lá da ponta, né? Então, eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas. Eu acho que a gente precisa adequar o que de melhor eu posso fazer dentro da minha realidade, né? Isso eu falo sempre para os pacientes. Ó, isso aqui é o plano perfeito para o teu sono. O que você acha que é possível? Ah, é possível fazer 50%? Vamos adequar. Cada pessoa é uma pessoa, certo? Cada pessoa é uma... Assim como cada pessoa tem um estilo de padrão para alimentação e tudo mais, para o sono também. Todo mundo tem que dormir, teoricamente. Eu vi uma matéria, até falei com você, né? Essa é uma matéria esses dias falando que das pessoas que dormem pouco e conseguem render. Mas no final das contas, se a gente dormir mais, não tem erro, né? Todo mundo vai dormir melhor dormindo mais. Então, né? Olha só, três coisas pra gente falar nessa tua frase. Ou falei besteira. Não, você falou uma coisa que é super importante a gente conversar. Primeiro, as pessoas são diferentes? Sim, cada um tem um cronotipo, cada um tem um padrão de sono que se adequa melhor a algum horário do dia. Ou seja, cada pessoa tem uma tendência biológica, genética, ou a dormir entre 10 e 6 da manhã, ou a dormir mais tarde, por exemplo, entre meia-noite e 8, ou entre 1 e 9, ou mais cedo, das 8 às 4 da manhã. Então, a primeira coisa é saber aonde você se enquadra. Então, eu, Andréa, sei que eu sou uma pessoa extremamente vespertina. Ou seja, se você me deixar solta, eu vou dormir entre 1 e 2 da manhã e eu acordo entre 9 e 10 da manhã. Esse é o meu ideal. Porém, é óbvio que eu não consigo viver nesse mundo ideal. Por quê? Porque meus filhos são pequenos, vão para a escola, eles têm que estar na escola 7, eu tenho que estar no HC 7h30, então eu tenho que acordar 15 para 6. Ou seja, que das 15 para 6 até as 10 eu estou num modo zumbi. Por quê? Porque não é o meu geneticamente ideal. 10 da manhã eu viro outra pessoa. Então, se eu tiver que treinar, se eu tiver que fazer uma reunião, se eu tiver uma banca de tese, se eu tiver que fazer alguma coisa 7, 8, 9 da manhã, não vou estar no meu melhor. Não vou estar no meu melhor. Porque eu já me conheço agora. Por exemplo, o horário que eu dou aula para os residentes, quinta-feira, das 7 às 9h30 da noite. Perfeito. Agora, meu colega lá do HC, o Alexandre, ele é extremamente vespertino. Ele falou, eu não vejo hora de aposentar para dormir às 8 da noite e acordar às 4 da manhã.
Deus me livre. Então, assim, por que isso é importante? Porque quando você treina, você precisa ter o melhor do teu rendimento. Você precisa ter o melhor da tua performance física, que também é uma performance que é programada. Então, cada um tem um programa de melhor performance física. Por isso que os atletas, às vezes, vão jogar em lugares diferentes e vão antes ou menos para eles minimamente se adequarem a isso. Então, para quem não tem que fazer um treino em conjunto, como, por exemplo, no teu caso, que você treina Hub, que você precisa de um time, né? Você não pode ir lá sozinho no melhor horário para você treinar. Exato. Você precisa, né? Então, aí a gente pode fazer uma adequação metabólica, por exemplo, com melatonina, para fazer uma modulação aí do teu horário melhor de treino. Mas se a gente treina sozinho, uma academia, uma corrida, alguma coisa assim, você pode treinar no melhor horário para você, que pode não ser o melhor horário do teu amigo que quer treinar com você. Então, a gente tem que priorizar o nosso melhor horário biológico e tentar adequar isso com a oportunidade social que a gente tem para treinar, é claro, mas não esquecer dessa necessidade interna e a gente se prender só ao ambiente. Então, isso é uma coisa muito importante. Segunda coisa, você falou do tempo de sono. Cada um tem um tempo ideal de sono? Tem. Mas na maioria das pessoas é entre 7 e 9 horas. Tem um padrão humano, então. É um padrão humano, exato. Aí a gente tem alguns grupos que a gente chama dormidores curtos, que eles podem dormir muito menos não, 5 horas, menos que 5 horas não, é raríssimo, e fica bem. Como é que eu sei que ele é? Ele desde que nasceu, não é que agora que eu sou um alto executivo super produtivo, eu posso dormir 4 horas, eu durmo 4 horas. Não, é um padrão genético. Então, desde que você é bebê, você dorme pouco. E assim é seu pai, suas irmãs, seu filho. Então, são padrões familiares de dormidores curtos. E aí ele não tem repercussão diurna nenhuma e nem metabólica. Agora, a repercussão diurna não é só sonolência. Repercussão diurna é diminuição de libido, repercussão diurna é alteração metabólica, seja aumento das taxas de glicemia, colesterol, aumento da pressão arterial, tem algum tipo de evento vascular, descompensação de humor, ansiedade, depressão, pânico, dor. Tudo isso está dentro dos sintomas de alteração de sono. Então, às vezes, só o fato de você não ter sonolência não quer dizer que você não está dormindo bem. Certo? Certo. E aí, a outra coisa muito importante. Então, a gente falou do cronotipo, a gente falou do tempo total de sono, e a última coisa que você falou, dormir mais nunca é ruim. É. Por quê? Então não, dormir muito não é tão bom assim também, então. Também não é tão bom. Por quê? E eu falo muito rápido, né? Eu acho engraçado, eu tenho um amigo que ele quer tanto economizar tempo que ele ouve o podcast no vezes 2. louco. Eu já falo rápido, ninguém vai conseguir ouvir no vezes 2, né? Só que... Uma vez perguntaram pra mim se eu acelerava. Quando eu tava fazendo uns vídeos também, se eu acelerava. Eu falei, não, eu tô falando normal mesmo. Mas se você está ouvindo aqui a Andréa, você pode, se você ficou com alguma informação que a Andréa falou, você pode voltar, né? Você pode ouvir de novo, não tem problema. Está gravado aqui. Aliás, a gente vai poder ouvir e pra quem quiser ver, também vai estar aqui no YouTube essas nossas carinhas aqui também. Que maravilha. Tá bom. Se você tivesse me avisado, eu botava um fundinho bonitinho aqui. Imagina. Escritório de casa, mas vamos lá. Então, assim, por que não é tão legal dormir bem? Dormir tem muito. Um limite? Tem um limite para dormir muito? Por quê? Dormir muito cronicamente, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem desse lado, à medida que você vai subindo, você vai tendo alterações metabólicas. Então, eu tenho diabetes, hipertensão, dislipidemia, ganho de peso, diminuição da libido, alteração psiquiátrica, dor, tudo isso aqui, certo? E aqui embaixo eu tenho horas de sono. A curva é um U. Então, o que acontece? Se eu durmo muito pouco ou se eu durmo muito, a consequência é a mesma. Eu preciso dormir o ideal. Então, se eu tenho uma necessidade de 7 horas e eu fico 10 horas na cama todo dia, isso não é legal. E se eu tenho uma necessidade de 7 horas e eu fico 4, também não é legal. Então, no mesmo patamar, desde que eu esteja falando de crônico, ou seja, é um hábito, é um comportamento. Outra coisa muito comum é a gente privar sono de segunda a sexta e querer compensar no final de semana. Isso também não é legal. É o que a gente chama jet lag social. Por quê? Porque o sono não se recupera, o sono é irrecuperável. Então, vamos supor, por exemplo, que você
teve contato com uma pessoa que está com Covid hoje, terça-feira. O que vai acontecer? Se você dormir hoje, o seu sistema imunológico vai pegar, vai fazer toda aquela coisa da imunidade celular, até humoral, vai produzir anticorpo, porque à noite a gente tem uma ativação enorme do sistema imunológico. Se você dormir mal hoje, quando chegar no sábado, quando você se programou para dormir bem, você já está com sintoma de Covid. Então, a gente tem que dormir cada dia. Isso falando do sistema imunológico, mas é assim que funciona para os neurônios, né? Que o nosso organismo acumula toxinas, o cérebro acumula toxinas, produtos metabólicos das reações do dia inteiro, que à noite são todos drenados, são todos limpados, né, limpos. Então, assim, cada noite de sono, cada dia, a gente tem que dormir 7 horas por dia. A Academia Americana não fala que você tem que dormir 49 horas por semana. Fala que você tem que dormir 7 horas por dia. Então, a gente tem que entender isso como todo dia é um dia para eu dormir. A moral da história é que a gente trabalha mal. Eu posso falar, eu sou uma pessoa que não consegue cumprir essas 7 horas, né? Enfim, mas é uma responsabilidade que a gente às vezes não consegue de cuidar da nossa própria máquina, né? Do nosso próprio corpo, né? E aí tem uma dica. Começa a planejar teu dia guardando 7 horas no mínimo para você dormir, porque cada atividade extra que você faz no dia sai do sono e você nem percebe. Então, por exemplo, se eu pensar, eu preciso dormir 8 horas, né? Porque eu coloco o meu ritualzinho de sono, relaxar, adormecer, então 8 horas. Então, de 24 já passou para 16, o meu dia. Eu vou trabalhar 9 horas. Então, 16 menos 9 já passou para 7. Aí eu vou almoçar e eu vou ficar 1 hora no meu almoço. Já passou para 6. Vou jantar, mais 1 hora, passou para 5. Café da manhã, mais meia hora, passou para 4 horas e meia. Então, você tem 4 horas e meia disponíveis para fazer alguma outra atividade fora daquilo que você planejou. Então, eu vou no supermercado. Demorar 2 horas. 2 horas e meia me restaram. Eu quero assistir um filme. 1 hora e meia. Então, você só tem mais 1 hora. Cada coisa que você colocar a mais... vou na padaria. Mais meia hora. Te sobrou meia hora. Eu vou passar para comprar um negócio que eu esqueci. Acabou. Então, assim, se você demora meia hora a mais para almoçar, ou se o filme, em vez de 1 hora e meia, demora 2 horas, ou se você se enrola no supermercado e fica 3 horas, essas 2 horas vão sair do seu sono. Porque no dia seguinte você tem que acordar para trabalhar. Então, olha como a gente vai tirando o tempo do sono e nem percebe. Isso agora, você ficou com uma cara espantada. Não, eu tô pensando aqui, eu falei, caramba, é um planejamento, a gente se planeja, né, para as coisas do dia a dia, né, na nossa agenda, esse aqui é meu ponto de reflexão, até eu como uma autocrítica, né, a minha própria pessoa. A gente planeja tudo, né, tal horário, tal coisa, o próprio jeito que a gente combinou aqui o nosso papo foi super automatizado, fácil para a gente poder combinar, mas falta um timerzinho nosso para falar, olha, seu limite do dia de coisas é esse, e agora você vai ter que desligar, né? Porque o corpo, ele só funciona... Eu falo isso até quando eu pratico algum tipo de atividade física, meio que isso me automatiza para eu conseguir dormir melhor, ou para que eu consiga ficar mais tranquilo, ou melhor, criar um hábito, um processo, um ritual de chegar à noite e já ir deitar, né? Mas eu sei que não são todos os dias assim. Às vezes você tá mais pilhado, às vezes você tá com um monte de coisa para resolver, às vezes tem coisa do trabalho, às vezes você tá fazendo uma tese, alguma coisa, vai ter que entregar, não dá tempo. E às vezes a gente acaba comendo essas horas de sono, né? Mas eu fico pensando nesse lado do esporte, eu vou te falar uma loucura que eu já fiz aqui, tá? Você com certeza vai me dar uma bronca aqui, mas eu já cometi uma loucura absurda, né? Que eu corri uma meia maratona, tá? Virado. Eu corri uma meia maratona virado. E eu lembro que, assim, acabei tendo um compromisso que eu tive. Minha ex-chefa, ela ia embora, ia morar fora do país, a gente acabou tendo uma despedida. Quando eu fui ver, eu já estava indo embora do lugar, sei lá, 2 horas, 3 horas da manhã. Eu tinha que me encontrar com o pessoal para correr, era lá na Pacaembu, né, a saída. Eu tinha que encontrar, ia começar às 7, a gente ia se encontrar umas 5 e pouco. Quando eu fui ver, eu falei, caramba, não dá pra eu dormir, né? Não vou ter como.
Eu tomei um banho gelado, enfim, fui correr. Eu tive os meus melhores 6 quilômetros iniciais de qualquer competição. Eu corri num pace baixíssimo, que eu nunca corri na minha vida. Mas depois eu falei, caramba, eu acho que eu vou ter um troço aqui se eu continuar correndo assim. Então eu relaxei e acabei correndo no meu ritmo. Eu consegui correr numa boa, não senti nenhum problema. Mas depois, quando eu saí da competição, que eu fui para casa, nossa, é como se eu tivesse sofrido um apagão quase, né? Eu praticamente apaguei. Quando você faz privação extrema, privação total de sono, você tem uma aceleração da tua taxa metabólica basal. Eu já fiz isso para dar aula, porque eu lembro que eu ia dar uma aula num curso da pós, e assim, meu marido chegou em casa de noite, eu falei, ai, Malê, vem dar uma olhada na minha aula. Quando eu fui mostrar a aula para ele, era uma aula de 4 horas, a aula tinha sumido, porque alguma porcaria eu fiz na hora de salvar, que eu acabei deletando a aula. Então, assim, falei, não vou ficar aqui, porque eu sou péssima de informática, não vou ficar tentando caçar, já são 10 horas da noite, eu vou refazer essa aula. Eu comecei a fazer, eu terminei como você, eu terminei 6 da manhã, 7 horas eu tinha que estar dando aula, então eu fui virada. E aí a gente fica super acelerada, você fica acelerada. Então eu falava mais rápido do que eu já falo, só que aí depois você tem uma sensação de estafa, né? Uma coisa assim, passou um trator em cima e ninguém anotou a placa. Você sabe o que eu fiz? Eu não consegui, eu não estava conseguindo dirigir, né? Galera, não faça isso, tá? E eu olhei pro lado, tinha um McDonald's aberto, isso era umas 9 da manhã. Eu dormi no estacionamento. Não, eu entrei no Mac, pedi comida, eu fiquei lá até... Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ficar aqui no McDonald's até eu ter condição de levantar. Eu dormi no McDonald's, tipo, eu capotei ali, eu dormi na cadeira, comi pra caramba, porque você fica com fome também, né? Porque eu tava com fome, meu corpo tava todo bagunçado. Sim, exatamente. Isso é outra coisa. Quando a gente priva sono, a gente muda o padrão alimentar. A gente tem vontade de coisas mais calóricas, que você precisa de um aporte rápido, né, um índice glicêmico alto. Então, quem faz privação crônica de sono tem um padrão alimentar pior também, porque isso que você falou, a gente tem vontade de comer e de comer porcaria. Você não fica privado de sono e quer comer salada. Não, você tá com muita fome. Você quer comer McDonald's ou você quer comer essas coisas. Você tá com, você precisa rápido dessa... O McDonald's, ele foi uma salvação ali, poderia ser qualquer outra coisa, mas o que eu ia te falar é justamente... Enfim, foi uma coisa que não tem como fazer, e, enfim, naquele momento aconteceu. Mas quando eu tô num momento de competição de rugby, por exemplo, eu sempre tento, pelo menos, né, me organizar para que na sexta-feira para o sábado, né, normalmente os jogos são no sábado, e a gente tem todo um processo de ativar o corpo, né? Então eu não posso, acordar... não daria para fazer isso de qualquer forma. Às vezes a gente tem que fazer uma viagem até São José, Jacareí e tudo mais, a gente tem que sair cedo, mas eu tenho que estar com o meu corpo ativado desde cedo, né, para que chegue na hora do jogo eu estar bem, porque não tem como eu acordar, meu corpo despertar 10 minutos antes de começar o jogo, né, não tem como. Com certeza, não dá. Quando tem a competição, né, a época de competição é uma época que, teoricamente, eu me cuido melhor, né? Acho que a própria competição acaba sendo um regulador, assim, de, nossa, eu preciso comer cedo porque eu preciso estar bem, eu preciso, tal dia eu tenho que dormir bem, para acordar outro dia bem, para chegar na sexta eu dormir cedo, para sábado, 7 horas eu estar acordado bem, né? Já ter acordado bem, mas assim, fui dormir 10 horas, sei lá, 11 horas da noite no máximo, e acordei cedinho, bem... E aí vou pro jogo para você ter toda aquela intensidade física, né? Então, eu tenho essa sensação, mas é diferente de um atleta de alta performance, né? Que consegue, que às vezes nem dorme tarde, mas consegue ter todos os cuidados, não tem outras preocupações, né? Sono é uma prioridade na vida do atleta profissional. Faz parte da rotina, assim, nutricional, né? Eu lembro a minha irmã... Ela fazia o treinamento físico dela para aquela competição. Então, qual é a competição? Qual vai ser a tua competição do ano? A minha competição vai ser o Pan-Americano. Então, a gente vai montar todo o treino para o Pan-Americano. As outras competições vão agregando. E aí, a outra atleta, a colega dela, qual é a tua? Não, o meu é a Copa Brasil, de esgrima. Então, o teu treino vai ser para você chegar no pico do teu rendimento na Copa Brasil, que é diferente do da minha irmã, que era no Pan-Americano. Então,
E aí, dentro desse treino, você tem o trabalho físico, você tem o trabalho nutricional e você tem o trabalho metabólico, né? Que é essa questão de favorecer fisiologicamente para que o teu corpo esteja no melhor. Exatamente, para poder chegar naquele momento bem pra caramba. Mas o atleta amador, ele sofre um pouquinho mais, né? Eu vou até falar no aspecto assim, tem muita gente, às vezes, André, que não tem um trabalho só, né? Tipo, às vezes a pessoa tem 2 trabalhos. Tipo, o cara chega em casa e ainda o cara consegue ainda praticar um esporte. Você vai ver, esse cara dorme nada. Médico tem 3 empregos. Médico não pode fazer esporte. Quer dizer, pode tentar, né, coitado? Meu marido tem, mas assim, ele trabalha no HC, ele trabalha no consultório, ele é credenciado em 200 hospitais. Então, hoje, por exemplo, ele conseguiu jogar 9h30 da noite. Isso é horário da pessoa jogar? Não é horário da pessoa jogar. Jogar o quê? Tênis. Tênis. Não, porque podia ser carta, né? Mas enfim, tudo bem. Também. Não, aí tudo bem. Com uísque, então... Não, mas você acha que... Agora, se você puder dar um guia básico de salvação para a humanidade... Porque a gente está acabando, né? Você falou que é tarde praticar esporte 9h30, mas vamos dizer que você não tem opção. Vamos supor que o seu treino começa às 8h, 9h. Vamos otimizar, minimizar danos, a gente Qual é o roteiro básico de salvação da Andrea Toscanini para você? Não, isso não existe. Não existe, tá? Não isso existe não existe, então. Roteiro básico de salvação. Existem coisas que a gente pode fazer independente da tua condição física, social, econômica, Ana, que é o seguinte... Primeiro. Vamos lá, anotem. Se exponha à luz do dia de manhã, pelo menos 2 horas depois que você acordar. Então, acordou 6, 7, 8, 9, 10, sai do lado de fora e tenta se expor à luz por 2 horas. Nessa época de pandemia, acho que muita gente às vezes nem sai, né? Não, mas sai do lado de fora, não precisa ir passear. Por exemplo, o meu escritório aqui, ele tem uma janela de vidro enorme. Então, a primeira coisa que eu faço, ainda mais eu que sou vespertina, eu acordo e eu venho para cá. Porque eu dou de cara com a luz. Ótimo. Porque o que acontece? O meu organismo cria um nível de luminosidade muito alto que faz bem. Por quê? Porque agora que são 7 horas, eu vou ficar nessa luz de LED. Sim. Então, a luz do dia é muito mais forte que a luz de LED. Então, o meu organismo consegue diferenciar o que é luz natural e o que é luz artificial. Embora a luz artificial seja muito ruim, se eu usualmente me exponho à luz natural, isso me ajuda à noite na luz artificial. Isso foi um trabalho publicado ano passado. Então, se exponha 2 horas à luz natural depois que você acordar. Ótimo. Outra coisa muito importante é tentar acordar todos os dias no mesmo horário. Não tem problema se você vai dormir no mesmo horário. Você não pode ir para a cama sem sono. Então, eu quero dormir todo dia 10 horas. Você deita 10 horas da cama e você não está com sono, saia da cama. O melhor é você ter um horário para acordar. E aí, automaticamente, você vai regular o horário de dormir. Então, olha só. Acorda num horário fixo que você acha que é o teu horário que você vai conseguir trabalhar, que você vai conseguir ter uma quantidade de horas de sono ok, adequa na tua rotina um horário para acordar e fixe esse horário. Automaticamente você vai começar a ter sono sempre no mesmo dia. Se você varia muito o horário de acordar, você vai variar o horário de dormir. Por quê? Porque para eu dormir eu tenho que ter uma série de fatores, mas o mais importante é a pressão de sono. E eu só tenho pressão de sono se eu tenho horas de vigília. Quanto mais horas de vigília, maior a pressão do sono. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com cochilos, sonecas e siesta. Mas isso é assunto para outro dia, porque é um assunto muito longo. Então, assim, se expor à luz... Mas a gente pode até falar disso, mas faz sentido, né? Se você dorme à tarde, você também está tirando o seu sono, que seria da noite, enfim. Então, faz mais sentido você dormir mais cedo do que dar um cochilo ali, né? É isso, né? E principalmente se você tem qualquer característica, sintoma ou queixa de insônia. Se você tem algum tipo de dificuldade, aí que você não pode cochilar mesmo, tá? Perfeito. Então, assim, se expor à luz assim que você acordar, tem um horário fixo para você acordar todo dia. E um horário fixo para refeições. Olha, isso vai fazer o quê? Por quê? Porque vai te sincronizar. Então,
Para você poder dormir, ou seja, a gente tem uma série de mecanismos fisiológicos que funcionam nas 24 horas, que é o tal do ritmo circadiano. Circadiano quer dizer 24, e não é só dormir e acordar. É também fazer digestão, sistema geniturinário, concentração, pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo isso cicla nas 24 horas e depois das 24 horas começa tudo de novo. E aí eu tenho pistas ambientais que sincronizam o meu corpo no planeta, no ambiente. Essas pistas são a luz, a alimentação e a atividade. Então, se eu me expuser à luz no mesmo horário, se eu me alimentar no mesmo horário, e se eu fizer atividade, ou seja, eu acordo na mesma hora e me proponho a fazer atividade, pode ser uma atividade física, pode ser um exercício, sempre no mesmo horário, eu sincronizo. E aí, quando eu sincronizo, eu funciono melhor. Então, o básico são essas três coisas. No mundo ideal, você acha que tem, pensando na vida das pessoas que praticam algum tipo de atividade física, tem um limite de horário? Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer academia muito tarde e fica meio pilhado para dormir. No meu caso, o treino de rugby, a gente treina, acaba às 10 horas, das 8 às 10. Então, chega às 11, eu tô com sono já tô pronto para dormir. Atividade intensa, que é o caso do rugby, você precisa 2 horas, encerrar a atividade 2 horas antes de você dormir. Uma atividade física leve, como, por exemplo, uma caminhada, ou um alongamento, ou um pilates, alguma coisa que não aumente demais a tua frequência, nem a tua temperatura, você pode fazer 1 hora, às vezes até meia hora antes de dormir. Agora, se você perceber que aquilo atrasa o teu sono, não é legal, porque, mais uma vez, é tudo muito individual, né? A gente não tem dica milagrosa. Semana passada eu estava contando para os residentes, são residentes novos que em março sempre trocam, falando sobre higiene do sono. Higiene do sono, que são essas medidas comportamentais para a gente dormir melhor, elas são muito individualizadas. Então, assim, para a maior parte das pessoas, encerrar a atividade física 2 horas antes de dormir funciona. Mas, às vezes, para o insone, não funciona. O insone, talvez, ele só possa fazer de manhã atividade física. Para quem tem um cronotipo vespertino, pode ser que não tenha problema nenhum, porque ele vai dormir mais tarde mesmo. Para quem é muito matutino, talvez ele esteja destruído e ele nem percebe que ele está tendo lesão muscular de uma forma mais intensa do que o outro, porque ele está fazendo atividade física no horário que o corpo dele não está preparado para atividade física. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também. Como é o teu rendimento? E uma coisa que é importante é nunca privar sono para fazer atividade física. Nunca. Porque não vai ser legal o teu rendimento, não vai ser legal a tua recuperação. Então, por exemplo, se você faz atividade física e termina 10h30 da noite, então se propõe a dormir, sei lá, da meia-noite às 8. Sim, sim. Não tira do sono, porque assim, na balança não vai dar certo. É legal você estar falando isso, porque às vezes muitos dos esportes coletivos a pessoa vai querer participar vai jogar num time de futebol, vai para uma aula no clube para jogar, vai fazer uma aula de não sei o que lá. Normalmente essas coisas acontecem depois do horário de trabalho, né? Então o cara vai treinar 8 da noite, né? Mas às vezes você acaba enrolando, chega em casa, vai querer fazer uma academia, às vezes acaba indo 10 horas, 10h30. Até que você pode ver na academia, às vezes tem gente 10h30, 11 horas da noite. Não, isso é um absurdo. Academia 24 horas. Ai, eu quero morrer. Porque vai contra, né? Vai contra, né? E as pessoas acham bonito. Ai, eu chego às 7 da manhã no trabalho. Ai, eu já fui no supermercado, já fui não sei aonde, acordei às 4h30 da manhã para correr. É um lixo isso. Não pode. Não pode. A gente tem que dormir. Ok, se você foi dormir às 7 e você acordou às 4, se você foi dormir às 8, tudo bem. Agora, se você foi dormir 10 horas e acordou às 4 da manhã, lamento. Em algum momento você vai pagar a conta. Ninguém é... A gente tem um organismo humano, né? A gente não é ainda tão robotizado assim. André, deixa eu dar uma pergunta agora. Para as pessoas que tem dúvida. A pessoa está ouvindo aqui e falou, meu Deus do céu, eu preciso me adequar ao sono, mas eu não sei como. Tem como te procurar? Você faz consultas, você atende? Como é que funciona isso? As pessoas podem te procurar e tirar dúvidas? Fala pra gente aonde que a gente acha esta pessoa Jedi magnânima que sabe tudo sobre o sono. Eu vou plagiar a frase, só sei que nada sei. A gente vai estudando, vai vendo como tudo é tão complexo, cada vez a gente acha que a gente sabe menos.
Mas olha só, eu atendo pelo SUS no Hospital das Clínicas, no ambulatório de sono. Precisa ter um encaminhamento, o ambulatório de sono é aberto, então basta ter um encaminhamento de qualquer unidade básica de saúde, ou de qualquer outro hospital da rede pública, para agendar no ambulatório de sono do Hospital das Clínicas, fica no Instituto de Psiquiatria. E eu faço consultório particular, então eu sou 880, ou eu atendo SUS ou eu atendo particular. Ótimo. E aí esses todos os dados de consultório estão no Instagram. Isso, que é o Andrea Toscanini, certo? Isso. Maravilha, então quem estiver ouvindo, tá ouvindo, já vai no Instagram, já põe lá Andrea Toscanini lá no Instagram e já fica ligado, já marca um horário para André, porque provavelmente estamos dormindo errado, não tenho a menor dúvida. André, deixa eu falar as perguntas, só para a gente encerrar aqui, eu não posso não fazer as perguntas difíceis minhas, que na verdade não são perguntas difíceis, mas é um jeito também das pessoas conhecerem você um pouco mais. E você não tem como fugir dessa, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, Andréa. Você, Andréa, deu a noite, vai lá, não tá com sono, pulei pra fora da cama, falei, meu Deus, não tô dormindo. Liga a TV. O que você assiste? Não ligo a TV, jamais. Não liga a TV? Ah, não tem como. Não liga mesmo? Olha, os meus filhos, eles já sabem. É o seguinte, a mamãe, depois das 9, ela vira uma monstra. Se tiver alguém acordado em casa depois das 9, morre. É verdade. Tem alguém que fica acordado na sua casa? Tem toque de recolher na sua casa, não? Para as crianças, tem. Eu sou vespertina. Eu já contei para vocês que eu sou vespertina. Então, às vezes, eu fico aqui no computador, que não é televisão, mas é computador, é ruim, até um pouco mais tarde. Porém, eu acordo bem mais tarde. Então, assim, agora na pandemia, as crianças estão tendo aula online, então eu não preciso acordar para levar eles para ir para a escola. Então, eu me programo para poder acordar 8 da manhã, 9 da manhã, sem nenhum pingo de vergonha. Porque a gente tem um preconceito tão grande, ele acordou tarde, é vagal, cada um sabe da sua vida, então a gente não tem que ter vergonha do horário que a gente acorda, a gente tem vergonha de fazer alguma coisa ilegal, imoral, esse tipo de coisa, então assim, cada um tem que respeitar os seus horários, então assim, à noite, se eu deitar na cama e eu não conseguir dormir, uma coisa que eu adoro fazer e que eu acho que ajuda é sudoku e palavra cruzada, no papel, não no celular. Então, isso é uma coisa legal, porque te distrai, você se concentra e ao mesmo tempo é uma coisa meio supérflua, sabe? Então, te distrai daquela preocupação, porque o sono, Lucas, é uma entrega. Então, você não tem que fazer força para dormir, você tem que relaxar e se render. Na hora que você abre a guarda, você dorme. Se a gente fica na ativa, a gente está boicotando o sono, né? Então, o certo é você simplesmente se entregar. E para isso, você precisa esvaziar a mente. Então, a palavra cruzada, o sudoku, eles ajudam. Um livro bem descompromissado ajuda a esvaziar a mente, aí você percebe que você está com sono e dorme. Então, isso é uma coisa boa para fazer. Mas no papel, né? No livro físico, não ficar no celular, né? Você sabe que o Kindle, ele tem uma tecnologia que foi desenvolvida para não atrapalhar o sono. Então, quem tiver Kindle e quiser optar pelo Kindle, agora nem se for numa cadeira do lado da cama, tente não fazer isso deitado na cama. Vai para a cama realmente quando você está morrendo de sono. Olha só, maravilha. Olha que dica legal, gostei. E por último aqui, quero saber o seguinte, você foi no mercado e assim, só pode comprar uma coisa. O que a Andrea Toscanini, médica especialista do sono, vai comprar no mercado que não pode faltar na sua geladeira? Brócolis. Brócolis? Andrea, você tem criança em casa. Você não... Brócolis? Sério? Eu amo... Brócolis e cenoura. Se não tiver brócolis e cenoura na minha casa, não é minha casa. Seus filhos, eles não vão gostar desse final aqui, desse papo. Sério mesmo? Brócolis? Gente, aqui em casa é o que... Hoje mesmo, eu fui no supermercado, mas eu também sou tranqueira. Hoje tem 6 crianças aqui em casa. Eu fui no supermercado para comprar para eles. Porque a gente resolveu quarentenar 2 casais, né? E aí juntaram os filhos para eles também terem vida, coitados, né? E aí eu fui no supermercado, comprei hambúrguer, cheddar e batata frita. Na hora que eu falei, eu vou comprar isso, vou fazer milkshake. Lanche trash total. Só que eu entrei no supermercado e aqui onde eu passo primeiro pelo setor de legumes. Eu olhei, peguei 2 bandejas de brócolis, coloquei no carrinho, aí eu comprei um hambúrguer, cheddar.
Mas eu voltei, a minha funcionária deu risada. Ela falou, André, você tinha que comprar brócolis, né? Porque inclusive, o hambúrguer... O hambúrguer deve ser de brócolis, provavelmente, também. Deve não, o hambúrguer é um Texas, sei lá do que. Mas assim, eu não resisti. Já tinha brócolis aqui na geladeira, mas eu tive que comprar porque eu olhei e falei, não, tá me chamando. Galera, é o segredo, hein? É o segredo. Brócolis. André, sensacional. Obrigado. Eu, inclusive, agora fiquei com vontade também de comprar brócolis. Vou comprar. Olha que incrível! Fiquei com vontade de comprar brócolis. E posso dizer, não sei como é que vai ser minha próxima semana, mas hoje, em sua homenagem, eu vou dormir cedo. Eu vou já marcar aqui. Eu vou dormir cedo hoje. É minha meta. E vou me organizar, mas brincadeiras à parte, é muito importante a gente poder cuidar da nossa máquina do corpo e a gente às vezes não consegue. Sejamos honestos, né, André? Às vezes durante a semana não dá pra fazer sempre do jeito que a gente gostaria, mas é importante tentar, né? Se organizar, né? Tem que tentar ao máximo. O que a gente conseguir já é bom, é melhor que nada. Sensacional, André. Obrigado pelo papo. Um beijo. Obrigada. Galera, sigam a Andréia no Instagram e fiquem ligados sobre tudo. Vamos dormir. Um beijo pra vocês. Beijo.